Entramos aqui na parte do Kardec, que oferece-nos uma oportunidade importante de fazer contato com os conceitos sobre o céu e o inferno, entre outros. Faz-nos refletir sobre o mundo corporal e o mundo espiritual, e o nosso caminhar como seres encarnados ou desencarnados. Se não fosse Kardec, nós não saberíamos nem o porquê nós estaríamos aqui. Saberemos na nossa consciência, no nosso eu, no nosso consciente, no nosso perispírito, mas encarnado a gente não saberia o que seria. O livro É o Céu e o Inferno, esta é a 4ª obra do Kardec, e talvez seja o livro mais extremamente significativo na codificação espírita, porque Kardec analisa toda a estrutura do verdadeiro espírita. Essa obra mostra o que é o verdadeiro espírita. E o conceito do céu e inferno, para os incrédulos do espiritismo, como a gente ouve muito, sobre os católicos, e muito pouco dos evangelhos, dependendo do segmento, eles usam um conhecimento, um entendimento diferente. Céu, para os incrédulos, morada dos anjos, dos arcanjos, dos serafins e de todos os eleitos. Ou seja, se ele for apegado só às coisas terrenas, então ele não é eleito, então não vai para o céu, segundo o entendimento dos incrédulos. E o inferno é a morada dos demônios, dos condenados e dos perversos. Aí sim, iremos para lá, porque não temos o conhecimento do que aqui estamos fazendo. Agora, para nós, que somos espíritas, o espiritismo tem uma visão totalmente diferente, a começar sabendo que na casa do Pai há muitas moradas. Então as pessoas esquecem e acham que a Terra é só aqui, acabou, morreu. É por isso que é o porvir ou nada. O porvir não existe, só vem o nada. O capítulo 1 do livro O Céu e o Inferno, eles nos atentam para que possamos entender que precisamos estar totalmente equilibrado sobre o tripé do ser e da razão. Para nós entendermos realmente o céu e o inferno, a gente tem que ter um equilíbrio muito grande, tem que ter um conhecimento apurado da doutrina. É por isso que ele é o 4º livro. Vem o livro dos Espíritos, o Evangelho, o livro dos Médiuns, depois veio o céu e o inferno. E até aqui a gente já vai ter um conhecimento um pouquinho mais profundo para a gente poder avaliar. E o que seria esse tripé do ser e da razão? Vocês podem até avaliar. Se vocês pegarem uma mesa com 4 pés, se o terreno não estiver bem nivelado, o que vai acontecer? Ela vai balançar, que é isso aqui, ó. Agora, se nós pegar um cavalete com tripé, jamais ele vai balançar. Ele é firme, ele é sólido, ele é resistente. E o que é o tripé para nós? Material, emocional e espiritual. O material é aquilo que nós temos hoje para o nosso sobreviver, para a nossa vivência, para a nossa jornada terrena. Precisamos do material. Temos que estar emocionalmente equilibrados. Temos um centro de equilíbrio sobre as nossas emoções, sobre as nossas razões, sobre o nosso ser. E o espiritual é aquilo que nós sabemos que aqui estamos fazendo. Estamos em contato direto com o espiritual. Pegando o livro, logo no começo diz assim: vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é o positivo. E que morremos. Aqui diz morremos. Nós sabemos que vamos desencarnar. Mas, deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal a alternativa para sempre ou para um nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese que é
essa se põe para os não crédulos na doutrina. Devemos sempre lembrar que a nossa vida é frágil e é como um sopro, é verdade, né? Respiramos, estamos vivos. Respiramos, podemos desencarnar. É só respirar, que nem diz o outro, o espírito sai do corpo e não existe mais. Muitos se perguntam quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui na Terra e para onde iremos. Muitos de nós mesmos, que somos espíritas, muitos de nós às vezes nos perguntamos, por falta de um conhecimento mais profundo, de um conhecimento sensato, de uma razão, de um tripé, onde diz aqui sobre o emocional e o espiritual. Vamos lembrar o livro, Deixando a Terra para onde iremos, que seremos após a morte, estaremos melhor ou pior, existiremos ou não, ser ou não ser, para sempre ou para nunca mais, ou tudo ou nada, viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez. Repetindo o primeiro tópico do primeiro capítulo. Agora, se pararmos friamente para analisarmos sem o conhecimento da doutrina, essas perguntas têm fundamento. Porque muitas pessoas adentram a uma casa espírita, muitos entram por curiosidade, muitos entram pela dor. Ninguém entra com a vontade e com o desejo e a necessidade de realmente entender o que é a doutrina. A doutrina, para entender os fundamentos, ela é tão simples que basta que a gente possa realmente aceitar aquilo que estão passando para nós. Porque muitos vão, que nem lá no Bezerro que eu frequento, muitas pessoas vão, que nem nós estávamos até comentando aqui no início, as pessoas vão, o palestrante que vai hoje não me agrada. O que ele fala, não aceito. As colocações dele, para mim, não tem valor nenhum. Mas eu vou para receber a fluidoterapia. Vocês acreditam que que ela vai receber a fluidoterapia? Que vai sair daí equilibrada? Vai receber realmente o que veio buscar? Claro que não. Porque a gente aprende que, sentado aí, ouvindo uma palestra, seja lá qual for, mesmo que a pessoa não esteja totalmente ligada naquilo que está sendo dito, ela está sendo amparada e preparada para a fluidoterapia, para receber o perdão. E a partir dessas perguntas, as pessoas desenvolvem um raciocínio sobre alguns conceitos ou dúvidas sobre o panteísmo ou o niilismo. Panteísmo, Kardec nos coloca: o ser nasce como parte da divindade e depois da morte do corpo físico retorna para o tudo e não para nada. Que legal, né? A gente está aqui, acho que depois que vai desencarnar, a gente vai, sabe lá para onde, a gente vai para o nada. Infelizmente, realmente, por nossa alegria, nós vamos para o tudo. Mantendo-se como parte dessa mesma divindade, não seríamos seres com individualidade, sempre seremos parte do tudo, a própria divindade, que é o que diz aqui no livro. Todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar e ser feliz, que ele viverá ainda. Mas de que serviriam essas aspirações de felicidade se um leve sopro, como eu disse, pode dissipá-lo da vida terrena? Haverá algo de mais desesperador do que esse pensamento de destruição absoluta? Pela crença em nada, o homem concentra todos os seus pensamentos forçosamente somente na vida presente. Falta de conhecimento, falta de entendimento, falta de razão, falta
de um equilíbrio espiritual. Nem emocional mais a gente vai colocar. Vamos colocar o equilíbrio espiritual. E a partir de agora tentemos manter o nosso foco no porvir, a sobrevivência do espírito além da matéria. A nossa existência como seres individualizados, com características próprias, conceitos inteligentes, emoções e conhecimentos, compromissos, e o principal é o nosso livre-arbítrio, onde nós temos o direito de ir e de vir, escolher aquilo que nós queremos. No Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão lembrar, no capítulo 4, é um tema que nos mostra realmente o que o porvir nos oferece. E que não é o nada, é o tudo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso já prova que o porvir é o tudo e não o nada. Esta preocupação exclusiva do presente conduz o homem a pensar em si, de preferência a tudo. É, pois, o mais poderoso estímulo ao egoísmo, e o incrédulo é consequente quando chega à seguinte conclusão: gozemos enquanto aqui estamos, gozemos o mais possível, pois conosco tudo se acaba. Gozemos depressa, porque não sabemos quanto tempo ainda teremos. Ou seja, estamos aqui só para essa jornada. Seria tão assim insignificante a nossa presença na Terra, com toda a bondade divina, com tudo o que Deus criou para nós, criou nós assim, com toda essa inteligência que nós vamos galgando de várias e várias reencarnações, quantas mais ainda teremos, para tudo terminar aqui em nada, terminar aqui apenas uma jornada terrena. E aí, se a gente parar para pensar um pouquinho mais longe, por que então uns têm tudo, outros têm nada? Por que uns vêm perfeito, outros vêm com deficiência? Quando a gente tenta fazer esse tipo de colocação para as pessoas menos conhecedoras da doutrina, eles já não querem mais dialogar, eles não aceitam. Eu mesmo tenho alguns vizinhos lá perto de casa que são evangélicos, às vezes eles comentam alguma coisa, eu cutuco com isso aqui, eles começam já a desvirtuar a conversa, eles não querem mais, eles não acreditam. Eles acreditam no espírito, mas acreditam só nessa jornada terrena. Então eu tenho que fazer tudo aqui, eu tenho que aproveitar tudo aqui, tenho que usufruir o máximo possível. Aí eu comento com eles às vezes, eu falo assim, mas você já pensou como seria tão injusto o Pai se ele nos dissesse para nós, vós vai ter mais tanto tempo de vida, como diz aqui, aí eu tenho mais 2 anos de vida, o que vós faria com mais 2 anos de vida? O desequilíbrio que você iria ter? Se eu tivesse muito dinheiro, então eu entraria em desespero, que em 2 anos de vida eu não conseguiria gastar. Ainda consequente é esta outra conclusão, aliás, mais grave para a sociedade. Gozar apesar de tudo, gozemos de qualquer modo, cada qual por si, a felicidade nesse mundo, cada qual por si. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ali nós falamos aqui na frente do panteísmo e do niilismo. Kardec já nos mostrou o que é o panteísmo e o niilismo. Descrença de tudo. É a existência unicamente do presente. Nada resta após a morte do corpo físico. Sendo assim, o ser humano se concentra unicamente no hoje, usufruindo de tudo que conquistou, ou seja, a família, os afetos, os conhecimentos. Acredita que nada disso vai permanecer após a morte do corpo físico. Isso intensifica seus interesses unicamente em si próprio, tendo um perfil egoísta e principalmente
descuidando dos laços de solidariedade e de fraternidade. Ou seja, ele vai pensar só nele, porque o mundo acabou. E gozado que aqui no Evangelho, aqui no céu e inferno, olha o que fala aqui embaixo do niilismo. Aqui traz uma colocação sobre o niilismo. Olha só, aquilo que eu acabei de falar. Um moço de 18 anos, afetado de uma enfermidade do coração, foi declarado incurável. A ciência havia dito, pode morrer dentro de 8 dias ou de 2 anos, mas não irá além, sabendo o moço, para logo abandonou os estudos e entregou-se a excessos de tudo ao gênio. Quando se lhe ponderava o perigo de uma vida desregrada, respondia, que me importa, se não tenho mais do que 2 anos de vida? De que me serviria fatigar o espírito? Gozo pouco que me resta, e quero divertir-me até o fim. Eis as consequências lógicas do niilismo. Se este moço fosse espírita, teria dito, a morte só destruirá o corpo, que deixarei como fato usado, mas o meu espírito viverá. Serei na vida futura aquilo que eu próprio houver feito de mim nesta vida, do que nela puder adquirir em qualidades. Então, aí está a importância do conhecimento, a importância de ter o entendimento e a importância de ser um tripé com a espiritualidade. Kardec adverte para o crescimento do número de pessoas que se mostram incrédulas em relação ao futuro. São inúmeras as pessoas que decorrem de dificuldades insuperáveis, pois são impotentes para resolver todas as questões. Dizem que o Brasil é um dos países mais católicos do mundo. Mas, por outro lado, os evangélicos também tomam uma boa parte, uma boa fatia desse nosso território aqui. E para eles, isso aqui é o mais importante. São as pessoas que dificuldades insuperáveis, pois impotentes para resolver todas as questões. Eles são incrédulos ao futuro. Eles acham que não existe futuro, que tudo se termina aqui. E a gente voltando para o livro, aqui diz, trabalhará pela causa do seu progresso, da sua instrução, entregar-se-á ao trabalho para viver, respeitará os direitos, os bens da vida, do seu semelhante, submeter-se-á a qualquer lei ou autoridade, por mais legítima que seja, até mesmo a paterna. Que hoje nós vemos muito, né? Muitos filhos aí desregrados, pouco dá importância aos pais, pouco dá o respeito aos pais, e assim a gente vai vivendo uma sociedade que, infelizmente, ela está caminhando, né, em um lado onde se a espiritualidade, se os amigos espirituais não houver uma colocação ou um entendimento melhor, o que será de nós? Né? O que será dessa juventude que vem aí? A individualidade da alma também nos aponta outra consequência. A sorte de cada alma depende das suas qualidades pessoais. Quando chegarmos do outro lado, a sorte depende de cada um de nós. Somos responsáveis por tudo que nós fazemos? Somos. Mas somos muito mais responsáveis diante do conhecimento, da doutrina, daquilo que nós deixamos de fazer. Porque quando chegar do lado de lá, mas eu não pratiquei o mal, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Mas o que você deixou de fazer? O que você tinha que podia ajudar e não ajudou? O que pudesse fazer e não fez? As almas devem ter a responsabilidade dos seus atos. Para ter essa responsabilidade é preciso que elas sejam livres na escolha do bem ou do mal. Cabe a cada um de nós. Todos nós somos responsáveis pelo que fazemos. Certeza é que vamos todos para o plano espiritual, não exatamente no mesmo ambiente de convivência, pois atraímos aqueles que cultivamos. Ou seja,
Dentro de uma casa tem o pai, tem a mãe, tem os filhos. A família toda desencarnou, cada um no seu tempo, mas na maioria das vezes não se encontram, porque cada um tem uma evolução. Cada um atraiu para si aquele equilíbrio espiritual. Uns têm um equilíbrio maior, têm uma evolução maior. Então, cada um vai buscar uma faixa de colocação na parte espiritual. Portanto, se cultivarmos desarmonia, inimizades, ódio, vícios e paixões, seremos então rodeados desses mesmos sentimentos. Quando chegarmos do lado de lá, nós vamos encontrar esses espíritos. Se cultivarmos bem-estar, amor ao próximo, ajustando a nossa conduta moral de acordo com os exemplos do Cristo, então estaremos rodeados de amigos iluminados num ambiente etéreo, mais leve e saudável. É a mesma família, mas cada um vai para um lado. Agora depende de cada um de nós. Devemos nos atentar que a vida espiritual é eterna, mas o sofrimento não. Nossas dores cessam quando reconhecemos nossos erros e nosso arrependimento é sincero. Aí a vida cessa. Com o tratamento de amor, podemos abandonar vibrações maléficas e nos prepararmos para viver em planos mais leves e saudáveis, como diz aqui no livro. E se as consequências não são desastrosas, tanto quanto poderiam ser, em primeiro lugar, porque na maioria dos incrédulos há mais jactância. Gente, eu nunca tinha ouvido essa palavra. Jactância, eu fui buscar. Jactância é a tradução de arrogância, vaidade e orgulho. Que é verdadeira individualidade, possuindo ele mais medo do nada do que pretende aparentar. Ou seja, quem tem a jactância tem mais medo do nada do que pretende ele aparentar. Confia sempre na ajuda divina. Quando te sentires sitiado sem qualquer possibilidade de liberação, o socorro te chegará. Nunca duvides da paternidade celeste. Creia, Deus vela por ti e te ajuda, nem sempre como queres, porém da melhor forma para a tua real felicidade. Às vezes acontece com todos nós. Temos a impressão de que o auxílio superior não virá ou chegará tarde demais. Quando eu estava preparando isso aqui, eu lembrei de uma historinha. O rapaz estava fugindo de um grupo de pessoas que queriam pegar ele para crucificá-lo. Motivo, não sei qual motivo, porque na história não trouxe. E ele começou a correr por dentro do mato e as pessoas, os outros homens, procurando, e correndo. E ele procurando lugar para se esconder e não achava. E ele conseguiu ouvir as vozes cada vez mais perto. E ele procura daqui. De repente ele encontrou uma moita assim. Ele falou, é aqui que eu vou me esconder. Aí pegou, se escondeu atrás da moita e começou a orar para Deus, para pedir que ele mandasse uma proteção. Alguma coisa que protegesse ele, que aqueles homens que estavam procurando não o encontrassem. Ele começou a orar. Aí ele fechou os olhos, começou a orar. Quando ele abriu os olhos, e as vozes cada vez mais perto. Quando ele abriu os olhos, ele viu uma aranha. A aranha começou a ir para lá e para cá. Para lá e para cá. Eu falei, mas pai, eu pedi uma proteção, se pode me mandasse uma aranha? E as vozes chegando. Quando a voz chegou bem perto, um dos homens ia entrar. Aí o outro olhou e falou, mas não adianta entrar aí não está vindo que tem até teia de aranha aí. Aí eles foram. Entenderam? A ajuda de Deus ela é tão sutil que através de uma aranha livrou o homem dos que estavam querendo pegar. É assim mesmo com todos nós, né? A gente ora, que a gente fala, a gente ora, pede, e às vezes demora para vir. Só que às vezes vem, a gente pede e vem. Só que quando vem, a gente agradece uma vez e não agradece mais, não é verdade? A gente pede uma centena de vezes, depois que recebe, agradece uma vez só. Poxa, você pediu 100 vezes, por que não agradece 100 vezes? Né? A gente é
Passando um momento grave, constatarás que o que recebeste alguns minutos antes, caso tenha preservado a sua espera. Aí, ele recebeu, em alguns minutos antes, uma aranha que ele achava que não ia ajudá-lo, e preservou ele do perigo maior. Aqui no final do capítulo, diz assim: mas, se a religião se mostra impotente para assustar a incredulidade, é que lhe falta alguma coisa na luta. Se, por outro lado, a religião se condenasse à imobilidade, estaria em dado tempo dissolvida. O que lhe falta de positivismo, em que se procura compreender antes de crer, é, sem dúvida, a sanção de suas doutrinas. E nessas circunstâncias que o Espiritismo vem opor a difusão da incredulidade, tornando visíveis e tangíveis a alma e a vida futura. Todos somos livres na escolha das nossas crenças. Queremos acreditar? Sim. Queremos não acreditar? Cabe a cada um de nós. Temos o nosso livre-arbítrio. No Livro dos Espíritos, tem a pergunta 178, que diz assim: quais são os que devem recomeçar a mesma existência? Os que faliram em sua tarefa ou em suas provas. Aqui, eu aprendi no decorrer dessa jornada toda que nós estamos, no curso que eu fiz no Bezerra, nas participações que a gente teve, que as pessoas comentam em relação ao suicídio. Diz, não me aprofundei, diz que o suicida, ele morre 2 vezes. Aí eu tentei entender o porquê. Porque você tem uma vida espírita, que é a nossa vida na parte espiritual. Aquilo ali é uma sequência. Ora nós estamos aqui, ora nós estamos lá. Se a gente vem para viver uma jornada e a gente interrompe ela na metade, a gente morreu uma vez. Não é isso? Só que você vai ter que voltar para completar aquela jornada e vai morrer de novo. Então morre 2 vezes. Então é o que diz aqui, ó. Quais são os que devem recomeçar a mesma existência? Foi e voltou. Os que faliram em sua tarefa ou em suas provas. Vai passar isso aqui para o discreto. A pergunta 180. Ao passar deste mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha? Sem dúvida, pois a inteligência nunca se perde, mas ele pode não dispor dos mesmos meios para manifestá-la. Isso depende da sua superioridade e do estado de evolução. Ou seja, o que nós falamos, né? A pessoa tem o conhecimento, não coloca em prática, não usufrui dela e guarda para si. Que utilidade tem a pessoa que tem o conhecimento e guarda para si? A gente tira por base o professor. O professor estuda, se forma, e o que adianta ele se formar, ter todo aquele conhecimento na história, na matemática, na física, na química e guardar para ele e não passar para os alunos? Então, esse é a melhor vantagem, esse é o talento que a pessoa tem que desenvolver. E para a gente encerrar, que já está dando hora, né? Uma mensagem. As pessoas semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. O fruto da sua coragem ou da sua fraqueza. É preciso sofrer para chegarmos ao céu. Procurai o caminho através dos espinhos e não entre as flores. Que desperdício seria se tudo que construíssemos desmoronasse ao cessar a vida material. Nosso Pai Celestial jamais permitiria isso, e assim sendo, é conhecido que tudo que cultivamos neste plano nos acompanha quando voltamos para o plano espiritual. Baseado nessa orientação, devemos temer ainda mais por ações
cultivando sempre bons frutos, para que a colheita seja benéfica com frutos saudáveis. Se cultivarmos o ódio, crendo que tudo cessará com a morte do corpo físico, seremos então surpreendidos quando lá chegarmos. Então a gente tem um pouquinho do conhecimento da doutrina, a gente sabe um pouco disso aqui que eu trouxe para vocês, foi o que eu consegui fazer para passar para vocês. Poderia se aprofundar um pouco mais? Poderia, tem mais uma página do livro, mas a gente tem que pegar os tópicos mais importantes, aquilo que mais atrai a gente, que a gente já tem um certo conhecimento. Bom, isso eu tentei fazer, espero ter feito entender, que Jesus possa nos parar, nos auxiliar, nos proteger. Quando sairmos daqui, podemos ser guiados por Ele ao retorno em paz e em segurança aos nossos lares. Obrigado a todos pela atenção. Obrigado.